Valeu, Jorge, arrasou. Boa demais, bate aí. Quebrou tudo. Gente, eu estou aqui hoje com o Jorge Helder, além de um grande amigo, um músico excepcional, compositor, arranjador.
E talvez um dos baixistas mais requisitados na música brasileira para gravações e tal. E agora ele está com uma nova atividade, ele é mágico, ele fez sumir agora, pá, o baixo e a guitarra. Fala, Jorge. Só o baixo. A guitarra sumiu. Outro mágico aqui. Prazeraço ter você aqui, Jorge. Bom Prazer demais. todo meu, Nelsinho. E o Jorge ele tem dois extremos, ele toca o baixo acústico, mas também toca um bandolim. Você podia ter trazido bandolim. Não, bandolim eu não toco. Bandolim. Você tocava? Nunca toquei bandolim assim, profissionalmente, satisfatoriamente. Uma forma, falando musicalmente, nunca foi satisfatório. Mas gostava? Também não. Porra, Jorge! Vamos começar tudo de novo. Você tocava bandolim, pô. Eu tocava bandolim, mas tocava mal, bicho. Ah, sim, mal. Porra, aí outro papo. É isso que eu tô tentando falar, com outras palavras. Tô querendo ser mais leve. Não, porque eu posso falar, então? Conta a tua história, conta. Não, o meu pai, ele também não tocava muito bem o bandolim, mas gostava muito do Pixinguinha, do Jacó, e ele tinha muitos discos na minha casa. E a gente ouvia muito Jacó, Pixinguinha, ouvia muito Martinho da Vila, ouvia muito samba, muito MPB e ao mesmo tempo ouvia muito rock também. Meu pai também gostava dos Beatles. E ele tocava tudo no bandolim, só que ele tirava da maneira dele, assim. Ele tocava, nunca foi músico profissional, ele tocava de ouvido. E as notinhas ele trocava, assim. Não sei se intencionalmente ou porque tinha preguiça assim tá bom, entendeu? E eu aprendi esse bandolim, assim, esse bandolim meio que mais ou menos, entendeu? Ele me ensinava assim, eu, muito pequeno, eu tinha 10 anos, 9 anos. Como é que foi teu pulo pro baixo acústico, então? Porque você começou no bandolim, passou pro violão, e você tinha baixo acústico em casa? Não tinha? Como é que foi o processo? Não, eu comecei a tocar baixo no colégio em que eu estudava. E nesse colégio eu fui professor de basquetebol. Acredita em com 1,66 m, né? Pô, lá no Ceará, cara, 1,66 m na década de 70 era um cara bem alto, assim. E... Jogava de pivô, né? Me jogavam, né, na cesta. Uau! E o colégio tinha um conjunto, e aí ninguém queria tocar o baixo. Baixo elétrico, né? Baixo elétrico, e ninguém, aí sobrou pra mim, e eu fui tocar o baixo e tal. Aí a irmã do meu pai, minha tia, ela era minha professora de violão, ela que me ensinou as notinhas, lia as notinhas na pauta. Na pauta e tal. Ela pegava muito no meu pé, eu ia muito no ouvido, assim, eu conhecia a música, essa música aqui, aí eu conhecia, eu não lia nada, eu fazia de conta que estava, mas ela sabia que eu não estava lendo, ó. Claro. Ela falava, você está me enganando, não sei o quê. E ela pegou um livrinho sobre baixo, clave de Fá, e falou, olha, o baixo afina assim, sol, ré, lá, mi, né? Eu nem sabia como é que afinava o baixo. Ela que me explicou isso. E aí eu comecei a me interessar bastante, porque eu vi uma ligação forte com o violão, que eu já tocava um pouco. E comecei a ouvir baixistas, procurar coisas. Paul McCartney, por exemplo, foi uma grande influência no começo, por causa do meu irmão ouvia muito. Eu comecei a tirar essas linhas do Paul McCartney. Que são ótimas. São fantásticas, né? São ótimas. Maravilhosas. Então, Paul, assim, foi muito forte na minha adolescência. Mas eu ouvia outras coisas de rock também, daquela época, né? E cheguei até a montar uma banda de rock lá em Fortaleza. Mas quando eu fui para Brasília, que eu fui estudar na escola de música, não tinha baixo elétrico, tinha baixo acústico, que eu nunca tinha nem... Eu vi a primeira vez um baixo acústico lá em Brasília. E eu estudei com o Tony Botelho, foi o meu primeiro professor. Mas eu não fui um bom aluno, não. Não fui um bom aluno. Não precisa falar. Não era um bom aluno. Eu faltava e também estudava, não estudava muito, como o Tony queria que eu estudasse. Porque eu estava muito nessa coisa do popular. Eu queria mais, como você falou no início, eu ficava tocando com a Zélia, com a Cássia.
tinha uma banda lá instrumental, Artimanha. Artimanha. Toquei muito com muita gente lá em Brasília. Com você mesmo, a gente tocava muito junto, muitas vezes muito. nós tocamos juntos. A gente moleque, a gente com 20 anos. É. E aí eu gostava disso, assim, né? Eu não tinha intenção de entrar numa orquestra sinfônica, eu não queria seguir a carreira de música clássica, né? Quando é que você veio pro Rio? Em 86. 86, né? Você veio um ano antes de mim. Eu vim em 87. Você teve dificuldade? Você chegou e conheceu as pessoas? Porque eu lembro quando eu cheguei, você já estava meio que tocando com as pessoas todas. Eu vim gravando. a convite, né, para fazer um trabalho com uma cantora, na época foi a Sandra de Sá. E aí eu conheci na banda dela Serginho Trombone, Zé Carlos Bigorna, muitos músicos, né, que passaram na banda da Sandra, eu fui convivendo. E para mim foi fantástico, porque o Serginho me ensinou muito, né? O Serginho Trombone me ensinou muito sobre Grande música. uma experiência de... Ele me passou muita experiência de conjunto, né? Como tocar em conjunto, né? Fazer a música soar no todo, não individualmente, não o instrumento em si, mas no todo, né? E dar aquela, no meu caso, como baixista, dar aquela pulsação, né? Manter a pulsação, dar o chão, fazer com que a música pulsasse bem, né? Ficasse redonda. Tá? Aprendi muito. Depois o Emílio Santiago, convivi com outros músicos também que me ensinaram muito, assim, né? Samba, o Emílio gostava muito de cantar samba rápido, e era muito bom porque eu vinha de uma escola assim de Brasília com a Rosa Passo, que eu toquei muito e toco até hoje, mas era tudo a Rosinha assim, outro estilo super legal, super bacana, tudo muito solto. No Emílio era um samba muito... Tudo apertadinho. Compactado. E muito compactado, muito bem estruturado, assim, né? Cada um fazendo o seu papel. E é uma escola diferente, assim, para mim era. E eu aprendi muito com isso, assim. E, assim, vim passando trocando de artistas, né? E aprendendo muito com todos esses músicos fantásticos que eu convivi e convivo até hoje. Estou sempre procurando aprender. Você mesmo, quando você me ensinou, eu lembro, Nelson, quando você me ensinou centro tonal, você foi na minha casa. Você queria me conhecer, assim, porque... Aí você foi na minha casa, eu lembro disso. E quando você chegou na minha casa... Isso em Brasília ainda? Isso em Brasília, lá na 215 Sul, na casa do meu irmão. Sim. E aí a gente ficou tocando e eu falei, Nelson, como é que é essa coisa de você improvisando? E aí você falou, não, Jorge, isso aqui tem um centro tonal, aqui, ó, nós temos essa tonalidade, aqui tem outra, e aí aqui você usa essa tonalidade. Eu fui começando a entender. Quando você foi embora, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma música com vários centros tonais. Então já foi inspiração de mais de uma música para você, porque eu tô lembrando de uma outra. Lembra que a gente tinha uma banda junto? Sim. Como é que chamava? Companhia Instrumental. Sim, aqui no Rio já. Né? Era Vanderlei Pereira, Sérgio Nassif. Você, eu e Idris Bodribar. Idris, né? Exatamente. E aí eu lembro que uma vez a gente conversando, eu te mostrei aquele negócio das várias aplicações da pentatônica. Você lembra disso? Só que eu esqueci essa música. Eu lembro, mas no dia seguinte, ou 2 dias depois, você chegou com uma música que era uma pentatônica só, mas passando por vários acordes diferentes. Música louca, mano. Louca. Pô, o cara acabou de pegar a informação, já fez uma música. É verdade. E aí, então, tá vendo? E era boa a música, hein? Tem que lembrar disso. Não, deixa ela pra lá. Deixa ela pra lá. Eu não sou muito de compor, não. Eu tenho poucas músicas. E que eu lembre, assim, eu devo ter umas no máximo 12, que eu lembre. Você tem poucas, mas tem uma que tem uma parceria com o Chico Buarque de Holanda, né? Tenho 2. 2. Então, das muito poucas, 2. Das 12, 2 é bem colocado. Não, tem outra com o Aldir Blanc também. Pô, então... É melhor ter poucas, mas bem colocadas do que... Que estaria, ou está no meu suposto CD, suposto? Não sei, esse CD seu tá uma história, virou lenda, pô. Mas o Dori gravou cantando, porque a letra é em homenagem ao Dorival. Olha, que barato. E eu nem pedi isso pro Aldir. O Aldir ouviu a música e falou, poxa, isso aqui... Ele fez a letra em homenagem ao Dorival. E aí
achei legal convidar o Dori, ele cantou lindamente a música. Gente, quando eu chamei o Jorge para gravar o Café Lá em Casa, a gente sempre, no papo, a gente troca assim, o que a gente pode tocar, uma música? Eu peguei, falei, Jorge, vamos tocar uma música bem conhecida, tal, de repente um Pixinguinha, naquele tempo, tal. O Jorge falou, beleza, tal. Eu achei que a gente ia fazer aquele naquele tempo que a gente conhece, tal. Como, de repente passou uns 2 dias, o Jorge mandou uma parte assim, dá uma olhadinha nessa parte aí. Aí fez uma harmonia cheia de coisas, bom pra caramba. Vamos fazer naquele tempo? Vamos, num tempo mais lento, né? Então você pega o baixo, eu pego a guitarra. Eu também vou precisar do óculos e da partitura, trazer. Você conheceu o contrabaixo lá na escola de música, né? Foi a primeira vez que você viu um contrabaixo acústico, né? Sim. E aí o que foi? Paixão à primeira vista? Porque você viu e depois, quer dizer, você virou uma referência no contrabaixo acústico. Né? O meu pai, eu acho que ele achou que eu estava implicando com ele, porque eu larguei o bandolim e peguei o contrabaixo. O bandolim pequeno e o contrabaixo gigante, né? Mas realmente eu me identifiquei muito com o instrumento, assim, gostei muito, né? Do timbre, da sonoridade e da função dele, né? De tocar, de acompanhar. Aliás, função esquecida muitas vezes por muita gente, né? Não precisa falar, mas é um instrumento maravilhoso, né, cara? Esse instrumento, ele surgiu, assim, a gente pode até pesquisar depois, quem quiser, mas eu acho que no século XV. E uma das maiores expressões desse instrumento, assim, pelos anos de 1700 e pouco, foi o Dragonet, que é um grande mestre do contrabaixo. E o baixo dele tinha 3 cordas apenas, né? E antes do contrabaixo, tinha o violone, que é um pouco maior do que o cello, do que o violoncelo, e com 6 cordas. Olha só, e tocando de arco? Tocando de arco, assim. E a afinação do violone era meio que como se fosse um arpejo já. Arpejos maiores, arpejos menores. E esses eram mais ou menos
Eu não sou um expert, né, nesse Uma história assunto, do mas instrumento, assim, é mais ou menos isso, né? Mas a história do contrabaixo é muito interessante, porque o baixo elétrico também, ele evoluiu muito, né? Então, porque são muitos luthiers, né? Hoje em dia você encontra luthier em todas as cidades, né, do mundo, né? Tem sempre um excelente luthier de qualidade, fazendo excelentes instrumentos, tanto elétrico quanto acústico, né? De 4 cordas, 5 cordas, 6 cordas, né? Então, assim, realmente é um instrumento que está sempre evoluindo, né? É isso. Beleza. Vamos tocar mais uma? Vamos. Vamos tocar um Jobim para variar? Vamos? Opa, Então vamos lá, pega o baixo, vou pegar a guitarra. mó onda. Wave. Porra, mó onda. Boa, vamos fazer o wave. Tá bom.
Agora, Ô, Jorge, obrigado, cara. bom prazer, Nelson Faria. Bom demais ter Querido você aqui. Nelson. Uhul! Irmão Nelson Faria. E é isso aí, irmãozão. Costinha. Nunca ninguém fez isso. Eu achei que tava sendo original, cara. Todo mundo Incrível, faz isso igual, Costinha. Todo mundo que senta aqui faz assim. Você olhou pra mim todo generoso. Bem generoso.